Oi, gente, tudo bem? Hoje eu decidi gravar um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre a minha conversão, sobre quem eu já fui, quem eu sou hoje, por quê, e também sobre as minhas raízes, tá? Sobre lá no meu passado, quem foi que plantou a primeira sementinha. Então vamos lá, pode ser que o vídeo fique um pouco longo, aí a gente divide em duas partes, pra não ficar cansativo, tá? Bom, vou começar falando um pouquinho lá atrás, de quando eu era criança. Os meus pais não eram evangélicos, meu pai e a minha mãe não frequentavam nenhum tipo de igreja, apesar da minha avó paterna ser evangélica. Ela era de uma igreja bem tradicional, hoje ela já mora no céu, mas ela era de uma igreja chamada Adventista da Promessa. Uma igreja bem tradicional, assim como a Deus é Amor, assembleias antigas, sabe? Então ela era aquela vozinha do coque, que todo mundo fala, que a gente brinca lá na minha igreja. Sabe a irmãzinha do coque, do reteté? Aquela que fala e que dá até frio na barriga quando ela fala? Então, minha avó era dessas. E foi ela que me ensinou a orar. Foi ela que me ensinou a dobrar o joelho e falar com Deus. Foi ela que me ensinou alguns corinhos da igreja. Quem é de igreja tradicional vai entender o que eu tô falando. Então, foi ela que plantou a primeira sementinha do evangelho no meu coração. Depois, teve a minha avó Celina, que ela é tia do meu pai, mas eu chamo ela de vó, e ela é da congregação cristã. E a gente morava próximo, então ela me levava também aos cultos com ela. E desde pequena, eu tenho certeza de que Deus tem um propósito na minha vida, e desde pequena eu sempre gostei de ir à igreja. Eu não era aquela criança que, não gosta, que vai só pra fazer bagunça. Eu gostava mesmo de ir pra igreja. Com o passar do tempo eu cresci e fui me afastando um pouco, né? Como a minha casa não servia ao Senhor, então a gente tinha nossas fraquezas, né? Então eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, e aí eu já não ia tanto. Mas eu passei a morar numa rua onde as minhas amigas, vizinhas, eram da congregação cristã. Então eu voltei a frequentar a igreja. A gente brincava o dia inteiro e à noite a gente ia pra igreja, e era muito bom. E por conta dessa influência, eu passei aí muito, e aos meus 13 anos eu me batizei. Foi aí que eu obedeci ao primeiro chamado de Deus. Eu tinha 13 anos, gente. Mas olha, lembrando aquela passagem, fala com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É bem isso mesmo que aconteceu na minha vida. Eu tinha influências muito positivas. As minhas amigas iam à igreja, gostavam de ir à igreja, e eu reacendi aquela coisa que já havia dentro de mim, de gostar de ir pra igreja também. Então, aos 13 anos, em um culto de batismo, é uma tradição, quem não é batizado, frequentar o batismo na expectativa, né, de que Deus te chame. E eu, num culto maravilhoso, senti aquela voz de Deus mesmo. É uma coisa assim, gente, impressionante. Eu comecei a chorar sem parar, sem saber porquê. Meu corpo tremia, parecia que a minha alma ia sair de dentro de mim e ia lá batizar sem mim. Então eu obedeci e eu me batizei aos 13 anos de idade. Foi uma surpresa na minha casa quando eu cheguei, mas também felicidade. Meu pai ficou muito feliz, apesar de não ser da igreja. Porque qual é o pai e a mãe que não quer ver seu filho na igreja ao invés de ver ele na balada, ao invés de ver ele num bar, né? Ou sei lá, fazendo alguma coisa que não agrada a Deus e que prejudica a si. Nenhum pai quer isso, né? Os pais querem os filhos longe do perigo, e não existe lugar melhor do que a casa de Deus. Enfim, me batizei, fiquei na igreja dos 13 aos meus 18 anos. Só 5 anos. Foram 5 anos maravilhosos, onde eu vivi intensamente a vontade de Deus. Eu não permaneci esses 5 anos na congregação. Os meus pais, logo depois da minha conversão, também se converteram na Assembleia de Deus. Eles já vinham sendo ministrados por um tio meu tio Paulo, que é da Assembleia. Eles vinham sendo ministrados, meu tio
falava do amor de Deus pro meu pai, apesar dele ser bastante irredutível. Ele tinha os seus vícios, mas sempre foi um homem de coração bom. Então, minha avó sempre orou muito por ele e creu na promessa de Deus na vida dele também. E graças ao Senhor, meu tio Paulo ganhou meu pai para Jesus e ele foi para a Assembleia. Então, ficamos eu na congregação, meu pai e minha mãe na Assembleia. Daí, depois de um tempo, eu acabei me juntando a eles. E esses meus 5 anos de fidelidade com Deus terminou na Assembleia. E foram maravilhosos. Entretanto, eu cresci. Eu digo que eu cresci no Evangelho porque sempre fui para a igreja e não tinha conhecido nada do mundo, né? Tipo, até os 13 anos eu era uma criança, não tinha conhecido nada do mundo. Dos 13 aos 18 eu continuei na igreja firme, de verdade. Aos meus 18 anos houve uma reviravolta na minha vida e aí eu quis conhecer o mundo, infelizmente. Eu fiquei 10 anos afastada da igreja. Gente, 10 anos. Eu vivi longe. Nesses 10 anos, eu não gostava de ouvir falar de igreja. Eu não gostava de crente. Eu não gostava de músicas de crente. Eu achava tudo triste. Eu queria viver uma vida alegre. Eu queria conhecer todos os prazeres mundanos. Eu bebi, eu dancei, eu fui pra balada, eu fumei. Eu curti muito o mundo. Mas esse curtir vazio, sabe? Eu conheci meu marido no mundo. A gente fez muita loucura junto. Antes de ter o Matheus, que foi meu primeiro filho. E depois de ter o Matheus também, a gente continuou no mundão, vivendo mesmo todas as coisas que o mundo tinha para oferecer. Gente, não foi o suficiente. Vou dizer pra você, não foi o suficiente. Apesar de eu ser jovem, de eu gostar de funk, de balada, de bebida, não era o suficiente. Eu tinha certeza, convicção de que Deus tinha um propósito na minha vida. Meu marido era espírita quando eu conheci, olha que loucura. A família dele era espírita e eu jamais imaginei assim que Deus nos traria de volta como ele fez e faria uma obra tão linda como ele ainda está fazendo. Eu vim de São Paulo, morava em Jandira, vim de São Paulo pro Paraná tem 5 anos. Aqui no Paraná nossa vida também não foi fácil. Eu fiquei longe dos meus pais também vieram de São Paulo pra cá, mas eles foram morar numa cidade do interior, Tapira. Então eu fiquei longe deles, eu fiquei longe dos meus amigos. O Thiago também, meu esposo, ficou longe da família dele. Aqui tem o pai e a madrasta e os irmãos. Mas mesmo assim a gente se sentiu sozinho porque eles tinham os compromissos deles, a rotina deles e a gente teve que se adaptar. Foi bem difícil. A gente passou por maus bocados e em um desses maus bocados a gente se rendeu. Há 3 anos atrás nós decidimos que precisávamos de Jesus na nossa vida. Meu casamento estava destruído, eu tinha 2 filhos. E a gente não tinha legado nenhum para deixar para eles, a não ser uma vida louca e vazia. Mais uma vez eu digo, vazia. Foi aí que a gente se rendeu. Nós passamos a frequentar a Igreja Bola de Neve porque a gente queria um lugar onde todo mundo se sentisse bem. Inicialmente ainda estava meio dura, sabe? Meu esposo foi muito na congregação com o pai dele, em uma fase que a gente estava separado. E quando a gente voltou, que a gente decidiu que precisava de Jesus na nossa vida, eu não quis ir para a congregação, porque eu ainda estava dura, com meu coração duro. Eu queria Jesus, mas eu não queria compromisso, essa é a verdade. Então eu falei, vamos procurar uma igreja onde a gente se identifica? Miguel, né? Inicialmente era Miguel, confesso. Falei, vamos na Bola de Neve? Lá é uma igreja liberal, pode tudo, tem um monte de gente cabeludo, tatuado, lá é meu lugar. Mal eu sabia, como diz o Thiago, ele brinca, foge Bino, foge que é cilada. Lá era uma cilada de Deus, maravilhosa, incrível. Eu fui com um pensamento e hoje eu tenho outro, totalmente diferente.
Gente, 3 anos que eu tô no Bola, no Ministério Bola de Neve. Eu tenho orgulho daquela casa, eu tenho orgulho dos meus pastores, eu tenho orgulho dos membros, dos meus líderes, eu tenho orgulho de quem eu sou hoje, por causa daquela casa, por causa de Jesus, por causa do amor de Deus. A gente passou a frequentar a igreja e lá tem um ministério infantil maravilhoso. Eu tinha 2 crianças pequenas e eu pensava, nossa, mas minhas crianças não vão gostar de ir pra igreja. Porque eles cresceram sem a orientação, né, de ir pra igreja. Apesar da minha mãe estar firme com Jesus e a minha mãe ministrou muito os meus filhos quando pequeno, principalmente o Mateus, ele é bem quebrantado hoje. E eu agradeço, mãe, a senhora que fez isso, que plantou essa sementinha no coração dele, que colocava os louvores infantis para ele gostar, para ele aprender. Foi a senhora que plantou a sementinha. O Miguel, ele já cresceu mais comigo. Como eu tava no mundão, ele não tinha nenhuma sementinha dentro dele. Então, o Ministério Bola de Neve foi um presente também, porque ela tem um ministério infantil dentro da igreja, que é incrível, incrível. Eu servi lá por pouco tempo, mas é maravilhoso, eu tenho uma imensa gratidão. Se você quer plantar uma semente no coração de uma criança, leve-a para a igreja, ensina ela no caminho que ela deve andar, e depois de grande, mesmo que ela se afaste, ela não vai se desviar para sempre, porque Deus tem um propósito, assim como tinha na minha vida, e vai trazer de volta. Tinha e tem, né? Então, os meus filhos se apaixonaram pelo Ministério Infantil, eles amam ir. E isso foi o que nos trouxe paz, certeza que é nosso lugar. Com o tempo dentro da igreja, meu coração foi amolecendo. Os louvores são incríveis, eles mexem com o seu eu interior. E eu me derramava na presença de Deus logo no início. Primeiro, eu ainda tinha o coração preso à religiosidade. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que se meu pai ver esse vídeo, ele vai dar risada. Porque ele fala que eu falo muito sobre religiosidade, mas é porque eu aprendi muito sobre isso nesse tempo que eu tô lá. A gente é preso a certos conceitos de que crente é triste, de que música de crente é triste, de que festa de crente é triste, porque só tem comida, não tem bebida, não tem música. Então o crente só come, não se diverte, não é feliz. E a gente ainda tem grades que nos aprisionam até no momento de adorar, no momento de manifestar o Espírito Santo na nossa vida. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tava com um esmalte preto, acho que no meu segundo dia. Tava com esmalte preto, eu falei assim, Deus nunca vai visitar a minha alma. Olha como é que eu tô, de brinco, de esmalte preto na unha. Nunca. Gente, eu acho que foi o culto que o céu desceu pra mim. Que Deus apareceu na minha frente, assim, e falou, filho, eu te amo. Isso aí que tá por fora é só uma capa. Eu amo quem você é lá dentro. Eu amo quem você quer ser, porque eu ainda não era transformada, mas eu queria ser transformada. Foi um culto incrível, gente, eu juro. Eu até me emociono de lembrar, porque foi maravilhoso. E aí eu entendi que a liberdade do Espírito Santo é a que você dá. Você se permite viver a vontade de Deus. Você se permite ser usado. Você tem que se permitir sentir. Eu me permiti naquela noite, mesmo do jeito que eu estava. E foi maravilhoso. E eu entendi que é a minha alma, que é o meu coração e que não é o meu exterior. Claro, gente, Deus muda tudo, Deus transforma tudo. Eu não me sinto bem indo pra igreja com um brincão enorme. Não me sinto bem indo pra igreja maquiada, por quê? Eu choro muito, a presença do Espírito Santo me transborda. Então eu vou estar lá maquiada, cheia de rímel, o rímel vai escorrer todo preto na minha cara. Eu não me sinto bem. Mas tem gente que vai e que se sente bem assim. Então o que importa é o que você sente, sabe? Eu não me sinto bem indo pra igreja de short, de saia curta, mas de calça, de tênis, com uma blusa comportada, eu me sinto muito bem.
é onde eu posso dar lugar para o Espírito Santo. Eu sei que não vai aparecer uma parte do meu corpo, que eu não vou ficar exposta. Eu não gosto de ir de salto alto. Eu usava muito salto alto quando eu era novinha, quando eu ia pra assembleia. E agora eu não gosto mais, eu gosto de tênis. Porque eu dou lugar pro Espírito Santo de uma maneira que eu não me envergonho, sabe? Então, tudo vai do que você se sente bem, do que o Espírito Santo fala no seu coração. Bom, esse vídeo já tá enorme. Eu quero falar mais sobre isso. E a gente vai gravar um outro vídeo, tá bom? Por enquanto, meditem em tudo que eu já falei. E servir a Deus é maravilhoso, gente. Servir a Deus é alegria, sim. Crente se diverte, tem louvores incríveis de todos os ritmos, desde que adore ao Senhor. Ele é o nosso grande amor.